seu Shed, ele diz que existem pregadores que não dão para ouvir. Não dá para ouvir certos pregadores. Existem certos pregadores que dá para ouvir. E existem certos pregadores que não dá para não ouvir. E nós temos tido a grata alegria de, a cada conferência do CTPI, ter o privilégio de ter homens trazendo uma mensagem que não dá para não ouvir. A gente acorda mais cedo e se prepara para vir aqui. E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, porque esse é o grande momento que Deus vai levando essa palavra, esse desafio missionário a todos nós, como nós acabamos de ouvir. Mas eu quero projetar uma foto. Vamos começar a nossa reflexão aqui, rápida. E essa foto, ela impactou o Brasil. Não sei se essa foto impactou você tanto quanto me impactou. Há poucos dias atrás, um dos nossos candidatos à presidência da República sofre um trágico acidente, 49 anos de idade. O avião dele espatifa no chão. Enquanto as pessoas estão aí perguntando quem era o avião, né, quanto custou o avião, quem pagou o avião, eu continuo orando por aquela família. E me impactou muito a cena de ver aquele jovem de 49 anos morrendo, mas me impactou muito mais essa cena aí. Ver os filhos dele, depois, jovens, adolescentes, segurando a alça do caixão do pai, morto num trágico acidente, com o punho levantado e dizendo: nós não vamos desistir do Brasil. Isso aí não tem nada a ver com política, isso tem a ver com caráter. Isso não tem nada a ver com política, tem a ver com caráter. Porque isso é um legado que o pai deixou. Eles não ficaram revoltados. Os meninos adolescentes, o pai tinha feito aniversário domingo, quarta-feira sofre um acidente de avião. Eles não ficaram revoltados com Deus, não ficaram revoltados com seu pai. Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Se meu pai não tivesse escolhido essa carreira, isso não teria acontecido. A morte do pai manteve esses meninos ativos. Eles não ficaram revoltados com a família, que é toda de políticos. Eles não ficaram revoltados com o partido político. Meu pai morreu por causa do partido político. Meu pai morreu porque a vida não vale nada. Não, seguraram a alça do caixão, levantaram a cabeça, estenderam o punho e mostraram paixão e amor. Enfrentaram o momento mais difícil da vida deles com uma tremenda força interior. Esses meninos são um exemplo. Esses meninos são um exemplo, porque por muito menos nós temos gente abandonando os campos. Por muito menos. Por críticas pequenas. Pessoas abandonam a caminhada na igreja, membros da igreja começam a reclamar de Deus, da história deles, de vida, das suas agendas lotadas, o tempo todo é reclamação atrás de reclamação, o tempo todo como as pessoas estão murmurando e reclamando. E nós somos os líderes chamados por Deus para levar uma palavra de enfrentamento diante das dificuldades, de esperança, de alegria, de paz. A revitalização começa em nós, líderes. Se nós queremos revitalizar uma igreja para que ela se torne uma igreja saudável e comece a plantar novas igrejas e a realizar a missão, que é o coração da nossa vida, é a razão de existirmos, de estarmos aqui, como acabamos de ouvir na última palestra. Então nós precisamos buscar essa mesma força interior que vem como fruto da graça do Espírito Santo do Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus agiu com graça sobre a vida daqueles meninos ali, eu não tenho dúvidas. Eles são católicos romanos, a graça de Deus ela é muito maior do que a sua confessionalidade. Ela traz consolo a pessoas que não têm muita intimidade com Ele, porque isso é graça, porque com certeza várias pessoas estavam orando por aquela família, assim como eu, você e tantos outros. Isso é graça. Então nós temos um desafio que é real, meus irmãos. O nosso desafio é uma liderança que reproduz esse tipo de paixão de ideal. Não uma liderança de outra atmosfera, de outro planeta, mas daqui, agora, do enfrentamento dos nossos problemas. A nossa liderança, ela tem que ser contagiante. O líder, para revitalizar uma igreja, ele tem que ter uma liderança contagiante. As pessoas precisam olhar para o líder que vai revitalizar uma igreja e ver nele disposição, saúde, alegria. Ele acredita que Deus pode revitalizar aquela igreja.
ele não está desanimado no processo. Liderança contagiante gera discípulos e não pessoas acomodadas, os consumidores da fé. Um líder contagiante leva as pessoas a pensar assim: eu desejo ser também um discípulo de Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, eu quero isso para mim. Eu não quero ser igual ao pastor, eu não quero ser igual àquele presbítero, eu não quero ser igual àquela irmã. Eu quero ser igual a Cristo Jesus, eu fui chamado para isso. Então o líder leva as pessoas a um discipulado com Cristo, para Cristo. A liderança contagiante, ela gera líderes, ela agrega outros líderes, ela não cria apenas um grupo de seguidores de ordens. Tem gente que é líder de uma massa enorme de seguidores de ordens deles, mas ele não reproduz liderança. Vou explicar. Tem líder que quando ele sai da igreja, a igreja começa a acabar, a esvaziar, porque ele não reproduziu novos líderes. Ele fez apenas um número enorme de seguidores dele mesmo. São denominações centradas na pessoa, são igrejas centradas no indivíduo e não em Cristo. E o papel do líder era levar a igreja a seguir a Cristo, e não a ele mesmo, como modelo do rebanho. Existe uma grande confusão aí nessa história toda. Mas sabe qual é o maior problema? É quando nós estamos num lugar e não percebemos aonde nós estamos. E a nossa batalha não é sobre modelos de igreja, a nossa batalha é espiritual. Nosso problema é que quando nós assumimos a liderança de uma igreja, existe uma forte batalha espiritual que se inicia contra nós. E às vezes nós achamos que o problema é estratégico, às vezes achamos que o problema é cultural. Sem dúvida, existem problemas estratégicos, culturais, de modelo, tudo bem. Mas o nosso maior problema é que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E muitas vezes os líderes não entendem isso. Não entendem que esse é o nosso grande desafio, essa batalha do império das trevas. A Bíblia chama isso de império das trevas. E o que é o império das trevas? O império das trevas, ele se manifesta no poder da autoridade, da influência, do direito, do privilégio que o mundo tem para lutar contra a igreja. Nós enfrentamos uma batalha espiritual que ela se dá num universo muito maior do que o eclesiástico local. Quando um membro da nossa igreja liga uma televisão, ele começa a ser influenciado por valores do inimigo. Quando ele vai numa banca de revista, existem ali exposições claras, seja em revistas pornográficas ou em revistas de negócios, existem armadilhas. Nós estamos lá na minha igreja expondo o livro de Gênesis, e estamos fazendo a pregação expositiva durante o ano todo, só no livro de Gênesis. Pela manhã, no culto da manhã, é a pregação em 1 Coríntios, à noite, exposição de Gênesis. O ano inteiro. E eu falei para a igreja, quando Jacó e Esaú têm aquela conversa, e Esaú vende o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, eu disse à igreja: não se engane, o diabo também sabe cozinhar. Ele sabe qual é o seu prato preferido. Ele sabe onde te pegar. E o inimigo está aí, e o universo conspira contra a igreja. Leis estão sendo escritas no Congresso Nacional para ir contra a igreja. Se nós não ficarmos atentos, daqui a pouco os pastores estarão proibidos de pregar no Evangelho, e isso é verdade no Brasil, estejamos atentos a isso. Leis que são criadas com o poder para reger e governar e destruir aquilo que é bom. Os frutos das trevas são maus, pelos seus frutos conhecereis, Jesus falou. Nós precisamos estar atentos aos frutos. Essa é uma batalha espiritual, e o mundo está rebelde contra Deus, está a serviço da carne e do diabo. Não se engane, Jesus falou: o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. E eu vou te dizer, você que é líder, que é pastor, que é plantador, o mundo te odeia, sua cidade arma situações em que manifesta ódio contra você, às vezes com grandes passeatas, quem tem um bom ouvido que entenda, e às vezes o inimigo coloca a gente dentro da sua igreja, e às vezes existem crentes dentro da sua igreja que caem na armadilha do inimigo.
Cai na armadilha do inimigo. Nossa igreja já plantou 14 igrejas, a igreja da Gávea. Estamos plantando outras 10 igrejas no Brasil, 4 fora do Brasil. Estamos levando um poço artesiano agora para a África, no Senegal. Essa semana está sendo aberto um poço artesiano no Senegal, para levar água numa vila lá no Senegal, onde estamos plantando uma igreja. Além de levar a palavra e o evangelho, estamos levando água também para aquele lugar. Resultado, recentemente eu fiquei rouco. E eu descobri que um grupo de irmãs da igreja, pequeno, graças a Deus, estava numa campanha de oração para que eu perdesse a voz. Sabe por quê? Porque elas não concordam com o sistema de governo. Acham que deveria ser tudo resolvido em assembleia, e não pela eleição de presbíteros. E eu que tenho que pagar a conta. Então me perguntaram, pastor, descobriram isso? Nós temos o SNI na igreja? E me falaram, pastor, o que é isso? Eu falei, isso é batalha espiritual, amigo. Se nós estivéssemos parados, não estivéssemos fazendo nada, nada aconteceria. Mas aí o que eu fiz? Eu chamei e confrontei. Olhei bem no olho e disse, irmão, olha bem aqui nos meus olhos. Olhou, bem aqui, está olhando? Estou. O que vocês estão fazendo é do diabo. Vocês acham que estão lutando contra pastor Leonardo? Vocês estão lutando contra a igreja de Cristo, a obra da igreja de Cristo. Eu sou nada, eu sou descartável. Tem um infarto aqui, puf, no outro dia o conselho elege o outro, põe no meu lugar, continua a mesma coisa. Porque a visão é da igreja, não é minha. A igreja pertence a Cristo, Ele é o Senhor dela. Então arruma o que fazer e me deixa em paz, porque senão eu vou começar a orar contra você. Aí você vai ver o que é oração poderosa. No império das trevas os valores são trocados, meus irmãos. O ser humano se torna um bicho, um animal irracional. Os seus instintos ocupam sua razão e sua emoção. Ele não pensa, ele apenas age. O mundo que está aí quer acabar com a capacidade do ser humano de ser ser humano. Quer transformar ele num animal. Está com vontade de comer, come. Está com vontade de beber, bebe. Está com vontade de transar, transa. Com qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu moro numa rua muito movimentada, que tem uma série de barzinhos. É uma rua muito especial lá no Rio de Janeiro. E aos finais de semana, eu e minha esposa vemos coisas que vocês não acreditam. Pessoas de alta classe que se comportam como animais. Tão bêbados, que se arrastam no chão, bêbados, vomitando, andando sobre o vômito, entrando nas suas BMWs, nos seus Mercedes, você não acredita. Pessoas milionárias, bem instruídas, se portando como animais, na porta da nossa casa, ali na rua. Porque o mundo faz isso, eles estão carentes, atrás da alegria, da palavra libertadora de Jesus Cristo. Eu olho para aquele povo, me dá pena, dó. Eu digo, ali está o nosso campo missionário. Nós não temos que ter a raiva do pecador, temos que amá-lo, ir ao encontro dele, levar o evangelho, para resgatá-lo. O ser humano se torna esse bicho, e o bicho se torna Deus. Olhe para os templos na Índia, pessoas adoram animais. As trevas fazem isso. E Deus se torna um ser manipulável e fraco. E Ele está sujeito à vontade humana, até mesmo dentro da teologia. Ah, Deus não sabia. Ah, teve um tsunami. Ah, não, Deus não queria. Ah, não, Deus não sabia. Ah, Deus foi pego de surpresa. Jesus um dia estava andando, pegaram ele e levar para a cruz. Ah, não, para a cruz não, para a cruz não. Que isso, rapaz? Vira homem, pelo menos, para pregar. Que Deus é o seu? O Deus desses caras aí faz sobrancelha com pinça. O meu Deus é o Senhor dos exércitos, meu companheiro. E eu sou soldado desse exército. E nós estamos numa batalha espiritual. E nós saímos e metemos o pé na porta do inferno e entramos lá pela autoridade do Senhor Jesus Cristo.
Você está pensando, está falando com quem? Aí quando o sujeito cresce para cima de você, você fala, peraí, general. Porque o poder é dele. A palavra é dele. Nós estamos fazendo missão em nome dele, para a glória dele, tudo é para ele, por ele. Dele nós somos. Por isso, o império das trevas não tem poder sobre as nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, tem que ser lembrado por nós. O Pai nos libertou do império das trevas. E Ele, o Pai, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos arrancados, essa palavra no grego significa um sair geograficamente. Nós somos arrancados de um lugar geograficamente e colocados em outro. Por isso que o inimigo se levanta contra a igreja, porque nós estamos fazendo isso. Somos os instrumentos usados por Deus para ir lá arrancar o indivíduo do império das trevas e levá-lo para o reino do Filho do amor, em Cristo Jesus. E o inimigo não gosta disso. E ele vai se levantar contra você. Esteja preparado, esteja preparado. Você não está num resort, você está num campo de batalha. E você é soldado, e vai tomar pancada de tudo quanto é lado. E ao tomar a pancada, sinta-se privilegiado. Privilegiado. Porque esse é um grande privilégio, sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, bem-aventurados sois, quando mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão que existe no céu. E assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Agora tem pastor que não aguenta crítica. A igreja está machucada, ele recebe uma crítica, ele fica machucado, com a igreja machucada. Tadinho de mim, falaram mal de mim, não gostaram do meu sermão. Prepara o sermão melhor, estava ruim mesmo. Ok, nós vamos encontrar pessoas que nunca vão gostar do nosso ministério, mas a recíproca também é verdadeira, nós também nunca vamos gostar delas. Fala a verdade, você está no shopping, dia de folga, aquele que não existe, mas tem. Aí você vem, tem gente que aparece, você fala, Senhor amado. Você nunca fugiu de bode, porque de ovelha a gente não foge, a gente abraça. Mas o tal do bode, do cabrito montanhês, o que você quiser escolher, o bicho que você quiser, pode escolher um aí. Então nós estamos vivendo uma época em que os pastores precisam entender que nós vivemos essa batalha espiritual. E no reino de Deus os valores são reais, puros e cheios de amor. O homem é imagem e semelhança de Deus, e homem é homem. Eu falei para o meu filho, quando eu vi aquela foto, falei, filho, levando ele para a faculdade no outro dia, você viu aquela foto? E filho, aquela é uma postura correta. Homem é homem, tem que encarar os seus desafios, tem que estufar o peito, orar e dizer, Senhor, manda essa bola aí que eu mato ela aqui no peito e faço gol, para a glória do Senhor. Mas nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que o mundo está jogando sobre a igreja dardos inflamados, retirando dos homens a capacidade de ser homem, da mulher de ser mulher, conforme Deus criou. Nós temos uma geração sendo formada aí, e isso me preocupa muito, de pessoas muito delicadas. Muito delicadas. Os irmãos entenderam. Então, nós precisamos resgatar isso. Resgatar nas nossas igrejas, revitalizar as nossas igrejas com os valores mais naturais daquilo que Deus criou. O reino de Deus é isso. A natureza é a manifestação da glória de Deus e está aí para que nós possamos olhar e glorificar a Deus e não adorar a natureza. Temos que adorar ao seu Criador e ensinar a igreja a olhar o mar e falar, Senhor, como o Senhor é fantástico, porque a palavra diz que essa onda não ultrapassa o espaço que o Senhor mesmo estabeleceu. Muito obrigado, Senhor, porque está chovendo. Muito obrigado, Senhor, porque está calor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deu esse tempo maravilhoso para nós. O Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas. Ele não é um Deus manipulável, sujeito à vontade humana. Deus, o que estamos enfrentando agora na nossa igreja? Qual é o nosso problema?
o nosso problema é falta de arrecadação financeira. Vamos orar por isso. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Nosso problema é falta de liderança. Senhor, me ajuda a levantar aqui homens e mulheres. Me mostra quem são as pessoas que o Senhor deseja. Ele é o Senhor da igreja. Ore, peça, clame. Nos momentos mais difíceis da minha vida, em que só o milagre podia mudar, dar uma guinada no meu ministério, não se engane, eu incomodei o chefe direto. Ajoelhava e entrava lá no quarto chorando e: Senhor, tem misericórdia, estão batendo demais em mim, Senhor, é pedrada para tudo quanto é lado, Senhor, oh meu Deus, agora até o Supremo Concílio, Senhor, mas tem misericórdia, meu Deus. E orava e tal, e chorava, e ficava lá no chão. Aí levantava, quando eu abria a porta: e aí, pastor, o senhor está bem? Estou ótimo, beleza, vamos embora? Lá no quarto, em secreto, nós nos quebrantamos. Mas saiu do quarto, seja soldado, veste a sua armadura e vai para a guerra. Tem gente que vai para a guerra de pijama. E faz do púlpito o seu lugar de lamento. Deus é o Rei soberano que quer se relacionar conosco. Ele não nos chama para vivermos de maneira insensível, mas Ele nos chama para viver de maneira relacional, sincera. Nós não somos pessoas dadas a fragmentação do ser humano. Nós somos um ser humano por completo, porque Deus nos chamou para sermos completos. Deus é nosso Pai. Nós podemos conversar com Ele como filhos. Ele entende os nossos erros. Mas Deus também é Senhor. E quando Ele manda, mesmo que você não queira, tem que obedecer. Ele também é Salvador. E lembre-se que sem Ele, você estaria completamente perdido. Mas Ele é amigo. E tem hora que a gente pode rir com Jesus Cristo. E rir até de nós mesmos. Tem dias que eu chego na porta da igreja, a pessoa cumprimenta e fala assim: excelente sermão. E eu: Senhor. E nós dois, o Senhor sabe. O Senhor foi fantástico. Só o Senhor para transformar essa água num bom sermão. É a graça. Deus é amigo. Ele nos compreende. Jesus Cristo e seu corpo, e aí eu vou associar família e igreja, é nossa prioridade, nosso verdadeiro legado, aquilo pelo qual deveremos ser lembrados. Eu coloquei família e igreja aí como corpo, porque para mim, as duas coisas estão interligadas. Para mim, sinceramente, não existe a divisão família e igreja. Eu sei que você vai assustar com isso. É porque igreja para mim não é trabalho. Igreja é corpo de Cristo. E a minha família também é corpo de Cristo. Então, nosso legado será a nossa priorização desse nosso relacionamento com Cristo e com o seu corpo. E eu quero ser lembrado por isso. Há um tempo atrás, eu era presidente do presbitério do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, poucos anos atrás, e nós iríamos comemorar o centenário do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, o IMPAR. É uma grande instituição que atende a 440 crianças carentes na Cidade de Deus. E centenária, criada pelo Álvaro Reis, pastor presbiteriano. E aí, quando eu fui visitar o IMPAR, eu entrei, tinha um grupo de pastores e uns colegas queriam fazer algumas coisas lá, uns eventos. E eu passei por essa igreja, eu olhei assim e vi essa igreja destruída, que está aí na foto, destruída mesmo. Eu olhei e todo mundo falando, e tinha até um da comitiva dizendo: vamos fazer umas estátuas aqui. E eu fiquei olhando estátua, vamos dar umas estátuas aqui, porque vai ser na época da reforma, vamos fazer uma estátua aqui do Lutero, da rainha Mary assustada com Lutero. E eu fiquei olhando aqui, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? E o outro falava assim: não, vamos fazer um show, vamos trazer umas bandas e tal. E eu passei, olhei a igreja e tal, e eu olhando a igreja, eu falei: peraí pessoal, parou a comitiva toda. Eu falei: o que é aquilo ali? A igreja está desativada, quebrada, estourada faz tempo. Eu falei: vocês estão de brincadeira comigo. Nós vamos gastar dinheiro fazendo show, eventos, programas, e uma igreja está destruída, literalmente, o teto caindo, ninguém usa? Não. Nós vamos levantar recursos nas igrejas, nós vamos restaurar essa igreja. E no aniversário do centenário, nós vamos fazer um culto lá dentro. E assim trabalhamos. E aquele lugar destruído virou isso aí. E hoje o evangelho é pregado lá toda semana.
pastor que vai trabalhar na revitalização de uma igreja deve ser uma pessoa apaixonada e extremamente envolvida naquilo que acredita. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, se eu não tiver amor, não adianta você fazer qualquer coisa, falar qualquer idioma, conhecer qualquer ciência, mistério, nada. Sem amor você não vai ser nada. Você tem que amar a Cristo e ao seu corpo, que é a igreja nós, e também manifestar esse amor de maneira física. Por isso nós damos o nosso dízimo, é por isso que nós gostamos de ver coisas bem feitas para a glória do Senhor. Eu não quero sofrer a acusação de Ageu, eu não quero sofrer a acusação dos profetas, de morar numa casa espetacular e chegar para adorar num templo caindo aos pedaços. É ou não é verdade? Tem gente que mora em palacete. O irmão um dia falou uma coisa para mim, mas isso já tem mais de 15 anos, agora eu posso contar, só não conto o nome. Mas ela falou para mim assim, a nossa igreja precisa colocar um ar-condicionado. Eu falei, o dia que você parar de gastar mais dinheiro com cabeleireiro e der o seu dízimo, nós teremos um ar-condicionado. Porque eu sei que você gasta mais dinheiro com cabeleireiro do que dar o seu dízimo. Meu presbítero deve ser, né? E era verdade. Ela gastava mais com cabeleireiro do que dava oferta ao dízimo na igreja. E quem me contou isso foi o tesoureiro, que eu não sabia. Mas foi uma fofoca santa. Porque fofoca santa tem perdão. E eu falei, você está brincando? Não, pastor, quem me contou foi a cabeleireira. Aí eu perguntei, mas o que você foi fazer lá na cabeleireira? As unhas. Não, pastor, porque eu tenho uma unha aqui que encrava. Eu falei, aham. Para com isso. Os 10 erros mais comuns desse livro, que ainda não tem em português, infelizmente. O primeiro deles é o seguinte: negligenciar o grande mandamento ao perseguir a grande comissão. Apocalipse 2:4. Bill e Jim dizem o seguinte: primeira pergunta, você é um plantador de igreja tentando amar a Deus, ou é alguém que ama a Deus tentando plantar uma igreja? Muitos plantadores e pastores têm arruinado seus casamentos, suas famílias, tentando pastorear ou plantar ou revitalizar a igreja. É muito esforço e pouco amor. A revitalização de uma igreja passa por alguém que ama o que faz, que acredita no que faz, que ama aquele por quem você faz, que é Cristo, e que por isso vive da forma que você vive, motivado. Jesus resumiu a nossa missão em duas coisas. O que eu faço para revitalizar uma igreja? 2 princípios simples. Eu aprendi isso vendo uma aula de plantação e revitalização de igreja do pessoal do Rick Warren. Amigo, toma café comigo. Isso é brincadeira. Em Mateus capítulo 22 e em Mateus capítulo 28, nós encontramos esses 2 princípios, 2 aspectos que são fundamentais para nós. O primeiro aspecto, Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira coisa, esse amor. O segundo aspecto da missão, agora é Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus resumiu a nossa missão em Mateus 22, paixão. Fazemos porque nós amamos a Deus, ao próximo como a nós mesmos. Mateus 28. Então, somos chamados por Deus para ir para o mundo. Então, precisamos refletir como devemos realizar melhor a missão que Deus nos deu. 2 grandes mandamentos.
2 pontos simples, 2 fundamentos, 2 pilares para a igreja: um grande mandamento, uma grande comissão. Vamos lá, juntos? Um grande mandamento, uma grande comissão. Se você lembrar disso, eu vou me alegrar bastante para o resto da vida. George Whitefield foi chamado por Martin Lloyd-Jones de o maior pregador em língua inglesa de todos os tempos. George Whitefield era simplesmente fenomenal. Palavra de Martin Lloyd-Jones. Charles Spurgeon disse que George Whitefield vivia de maneira diferente. Outros homens parecem estar apenas vivos pela metade, mas Whitefield era totalmente vida, fogo, asas, força. Diz Spurgeon que Whitefield era o modelo pessoal dele, e se fosse possível algo assim, em subordinação ao meu Senhor, ele gostaria de ser um George Whitefield. Já pensou? Você ser elogiado por Lloyd Jones, por Charles Spurgeon? Quando é que acontece o ministério de George Whitefield? Numa época em que a igreja na Inglaterra estava morta. A igreja da Inglaterra tinha acabado. A igreja da Inglaterra estava perdendo membros. As pessoas não se importavam com vida em santidade. Qualquer um participava da Santa Ceia. Não havia mais a pregação do Evangelho, da regeneração. As igrejas estavam vazias, esvaziando cada vez mais. Uma sequência de decretos dos reis ingleses e rainhas inglesas havia determinado que a igreja anglicana tinha que voltar para uma característica mais católica romana, e isso criou um grupo de não conformidade, que nós conhecemos como grupo puritano. Mas esses pastores foram afastados dos púlpitos das suas igrejas, porque eles não queriam vestir as vestes sacerdotais católicas. Eles falavam assim: não, a igreja protestante não pode se vestir como os católicos, nós temos que usar uma toga genebrina. A moda era essa. E aí, nessa época, a igreja sofre, porque os pastores são expulsos. 2.000 pastores foram expulsos dos seus púlpitos por não se conformarem com a ideia de uma igreja fria. E a rainha e os reis depois, principalmente Carlos II, ele expulsa e persegue 2.000 pastores, gente boa. Eles foram presos. Teve um que foi preso porque ele se recusou no dia da sua ordenação a usar uma roupa que parecia uma roupa católica. Ele disse: não, eu quero usar uma toga, como Calvino. Não, de jeito nenhum. Perseguiram ele, colocaram ele na prisão. Decretaram que por 5 milhas ninguém poderia se aproximar das suas antigas igrejas, nenhum dos pastores. Pastores passaram necessidades, fome. George Whitefield chega nesse contexto. Mas lá na faculdade ele conheceu 2 amigos, John e Charles Wesley. Bons amigos, imagina. Os irmãos Wesley e Whitefield. Olha a duplinha que Deus coloca o Whitefield no meio. E ali ele aprende o caminho da piedade. Ali ele desenvolve a sua espiritualidade. E com o passar do tempo no seu ministério, ele se recusa a fazer uma liturgia católica demais dentro da igreja anglicana. E sabe o que ele descobre? Ele descobre que o povo não estava entrando dentro da igreja porque a liturgia era péssima. Você já viu isso em algum lugar? A liturgia era fria. Ninguém gostava de ir à igreja. E a igreja era um sacrifício. As igrejas estavam vazias. E aí George Whitefield tem uma ideia. Eu vou pregar no meio da praça. E ele então começa a pregar. Sobe num caixote e começa a pregar. E sabe o que acontece? O primeiro grupo que ouve Whitefield é um grupo de pessoas que trabalhavam no meio do carvão lá. 250 pessoas. 3 dias depois, 3.000 pessoas. Uma semana depois, 23.000 pessoas. 23.000 pessoas, você pregando ao ar livre, sem microfone. Mas também não tinha casa irmã que tem lá na minha igreja. E esse homem com 24 anos de idade começa a perceber essa estratégia. Meus irmãos, qual é o resultado da popularidade? Ele começa a enfrentar grandes lutas teológicas e estratégicas, com perseguições violentas. O bispo de Bristol diz assim: nós não aceitamos, esse homem é um herege, ele tem que pregar dentro das igrejas, cumprindo a nossa liturgia. E a instituição começa a perseguir esse homem. Já viram esse filme em algum lugar? Que história é essa de trazer inovações para a nossa liturgia? Fogo nele! E aí o George Whitefield pega o navio, vai para os Estados Unidos.
E no auge da popularidade dele, que ele tinha que andar em carruagem fechada, porque 30 mil pessoas, 40 mil pessoas iam ouvi-lo. E ele tem que fugir, sair desse contexto, por causa da perseguição, que estava só começando, mal sabia ele. E ele vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos não acontece outra coisa, senão, além da distância da família e viagens longas, um grande privilégio de ver 2.000, segundo sermão 8.000, terceiro sermão 15.000, quarto sermão 25.000 pessoas nos Estados Unidos. E esse homem poderoso, ali nos Estados Unidos agora, do outro lado do oceano, levando o evangelho, agora com 26 anos de idade, resolve voltar. Volta, e é bem recebido. Sabe por quê? Porque os seus amigos, Wesley, os irmãos, escreveram um panfleto contra a doutrina dele. Então agora ele tinha um problema dentro da instituição e com seus melhores amigos. E aí ele começava a pregar, e eles começavam a jogar pedras nele, e até pedaços de gato morto. Então se você acha que prega mal, imagine alguém jogar um gato morto, você pregando, você jogando uma pedra. Whitefield tem um momento que ele diz assim: Deus me deu o privilégio de hoje sair carregado, porque eu tomei uma pedrada na têmpora, e eu fiquei deitado ali sangrando, pensando: oh Senhor, me dá o privilégio de morrer como Estevão. Que grande privilégio, mas aí estou vivo. Aí continuou pregando, e as pessoas começaram a se converter, e novamente a popularidade cresce, mas ele tem problemas financeiros, e ele tem que mudar de uma cidade para outra, porque a cidade que ele estava era muito cara, na Inglaterra. E ele pega a sua esposa e seu filhinho de 4 meses, e coloca eles numa carruagem e diz: vocês vão, que eu tenho que ficar aqui pregando. Cai o inverno na metade da jornada dessa carruagem, e o filhinho de 4 meses morre de frio. Seu filho único morre de frio. O Whitefield se revoltou. A igreja não me ama, o ministério não presta. Se eu tivesse dinheiro, isso não teria acontecido. Se eu fosse melhor remunerado, olha essa multidão. Dizem que um sermão dele chegou a ter 80 mil pessoas ouvindo. As pessoas acordavam cedo, 5 horas da manhã, e faziam uma caminhada com tochas que iluminava toda a cidade. Se você quer conhecer um pouco mais, o que eu estou citando está nesse livro do George Whitefield, faz a história da vida dele. O autor é Steve Lawson, meu amigo. Pregou na minha igreja 2 anos atrás. Fantástico, Steve Lawson. Ele escreveu esse livro, está pela editora Fiel. Fantástico a história desse homem. Tão fantástico que diz que, apesar da perda pessoal do seu filho, Jonathan Edwards, quando ele pregou na igreja dele, lá nos Estados Unidos, enquanto Whitefield pregava, Jonathan Edwards chorava copiosamente, dizendo: eu nunca fui tão impactado com a palavra de Deus. Imagine você pregar, Jonathan Edwards sentado na frente, chorando. Eu ia pensar: estou pregando mal demais. Mas no caso de Whitefield era quebrantamento que o Espírito Santo trazia sobre aquela vida. David Hume, um grande pensador, ele foi chamado e perguntaram para ele: onde você está indo? Ele disse: eu estou saindo aqui rapidinho. Não, o que aconteceu? Nós temos um compromisso. Não, eu quero ir ouvir o Whitefield. Mas escuta, você é um cético, você é um pensador, um filósofo, por que você vai ouvir o Whitefield? Você não acredita naquilo que ele fala? Não, mas ele acredita. E eu quero ir ouvir um homem que acredita naquilo que fala. Quer revitalizar a sua igreja? Comece a acreditar naquilo que você prega. Porque esse é o caminho da revitalização. E eu falo isso com muito temor e tremor e com muito respeito. Porque isso eu falo para mim todos os dias no espelho. Nós precisamos pregar aquilo que nós acreditamos. A experiência de um Deus vivo que anda do nosso lado o tempo todo, que nos sustenta, nos dá suporte. E as pessoas começarão a olhar em nós e perceber que nós acreditamos nesse Evangelho de Jesus Cristo. E vão querer saber um pouco mais desse Evangelho de Jesus Cristo. Isso aconteceu com Whitefield. Mas as perseguições vão acontecer. Portanto, para encerrar, o que nós aprendemos com a história da revitalização e com a palavra do Senhor? Primeiro, paixão. Precisamos aprender a amar a Deus, demonstrar esse amor. Amar a igreja como corpo de Cristo e não como uma organização humana. A igreja não é instituição, coisa nenhuma. Ela tem um aspecto institucional, mas a igreja é o corpo de Cristo.
Vamos parar com esse negócio, a igreja é instituição. Não, ela tem uma parte institucional, tem que pagar imposto, tem uns que estão isentos, tem outros que não. Isso é um detalhe, eu estou falando da igreja, corpo de Cristo. Nós temos que ter amor por essa igreja, fazer com amor, porque assim será bem feito. Quando nós amamos aquilo que nós fazemos bem feito. Você vai voltar para casa, vai levar aquele presente que o preletor falou para levar para a esposa, e você vai chegar lá e não vai dar selinho nela não, você vai pegar ela pela cintura assim e falar assim, vem cá meu bem. É amor mesmo assim, lasca aquele beijo que tem 20 anos que você não faz. Pá! Na sua esposa, hein? Presta atenção, o negócio anda meio esquisito aqui no Brasil. Tem pastor que chega de viagem, coloca as malas no chão lá. Oi amor, foi bem, foi bem. E o congresso, estou cansado. Foi bom. Rapaz, chega lá com uma caixa de bombom na mão, flores. Tem gente crente nesse auditório, irmão. Vai lá, demonstra amor. Demonstra amor pelas pessoas. Demonstra amor pela igreja. Cuidado, carinho. Você tem que ser o último a sair mesmo da igreja. É isso mesmo. Mas é aquele que cuida. Eu tenho uma igreja lá enorme, tem um monte de funcionário na minha igreja. Eu passo, desculpa, alguns vão criticar, mas eu passo olhando, tem luz acesa, tem ar-condicionado ligado. Faço isso, eu sou o diácono da igreja. Direto, a minha esposa fala, tem diácono, tem gente para isso, eu sei, mas vai gastar energia, no zebatrício, vai gastar muito. Amor à igreja, carinho pela igreja, fazer com que esse amor seja contagiante para a sua liderança. Você tem que amar as pessoas, sentar e conversar com elas e celebrar a vida. Faça churrasco com o seu povo. Leva os seus líderes para pescar, para passear no shopping, para assistir um filme. Faça alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. Cante hip hop. Surpreenda. Surpreenda. Seja feliz. A vida passa rápido. A vida passa rápido. Não fique resmungando pelos cantos, não. Faça do limão uma limonada, né? Agora, na reflexão da revitalização, pense. Já passei 1 minuto e 20 segundos. Observe. Invista em você mesmo. Reflita, tira tempo. Arruma um lugar, senta, fica quieto, pensa. Eu sei que é difícil, mas pensa. Não abre Facebook, não mexe no celular, não... Pensa, tira um tempo para pensar. Não, vou ouvir música, não ouve nada, não, pensa. Vai refletir um pouco. Continue investindo. Você está no lugar certo. Visualize o ideal de Deus para aquela igreja. Você está no lugar certo, porque se Deus permitiu que você estivesse ali, aquele é o lugar para você estar. Se Deus não quisesse você ali, já tinha te tirado, meu amigo. Mas eu não gosto daqui. Mas é aí. Senhor, eu queria pastorear lá no litoral. Estou aqui no meio do sertão. Tá bom. Mas o Senhor te colocou aí. Mas aqui. Vai pastorear, rapaz. Eu fui pastor numa cidade pequenininha. Cheguei lá, não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha shopping, não tinha nada. Nada que eu fui criado no meio. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer no meu dia de folga? Aí eu perguntei para os meus presbíteros, o que vocês fazem aqui para descansar? Pescar. Eu falei, beleza, vamos pescar. Pronto, é isso? Vamos lá. Agora tem presbíteros que falam assim, pastor, aqui a gente passeia, vai para Paris. Vamos junto, irmão. Mas tem seminarista que já quer sair viajando para Paris. Não, meu amigo. Vai pescar primeiro. Um dia eu estava lá no meu escritório, aí chegou um plantador para me visitar, falou assim, pastor, você vai me desculpar, mas sabe inveja santa? Eu falei, sei, tem um monte. Falei, pois estou olhando esse escritório do senhor, que espetáculo. Falei, bom, né? Falei, bom demais.
Pois é, meu amigo, peraí, abre a gaveta, olha as fotos das igrejas que eu plantei no meio da favela, aqui no começo do meu ministério. Já vivi assim, igual você, pior um pouco, porque você hoje tem coisa que eu não tinha. Pois então, ó, faça seu serviço direito. Se for da vontade do Senhor, Ele vai te arrumar lugares maravilhosos para pastorear, mas o lugar que você está hoje é maravilhoso, amém? Amém. Um ânimo, né? Amém. Pesquise, estude, se atualize. Quer revitalizar a igreja? Faça o que você está fazendo. Vira para a pessoa do lado aí e diz: parabéns, vai lá. Você está na melhor conferência de plantação de igrejas da América Latina. Você é poderoso. Você enfrentou 12 horas de carro, alguém me disse hoje aqui. Você atravessou rios, mares, fronteiras, para estar aqui. Aleluia. Tem gente que faz 10 anos que não lê livro nenhum e quer revitalizar a igreja. Não vai revitalizar nada. Usa os mesmos exemplos há 50 anos, as mesmas histórias, o mesmo sermão na página amarela. O pessoal fala: lá vai ele, né? Pregar a mesma coisa. Tem sermão que é a mesma coisa. Finalmente não, então tem outro ponto. Você deve agir agregando pessoas com a mesma visão e valores. Liderança que não pensa com você na revitalização da igreja, diga para ele em inglês: goodbye. Vai ficar chique. Líder para andar conosco tem que acreditar na mesma visão e nos nossos valores. Eu não concordo, então arruma outro canto para seguir. Aqui não. Aqui todo mundo reza na mesma cartilha. Líder aqui anda coeso. A começar dos pastores. Nós falamos a mesma coisa, pensamos na mesma coisa, servimos ao mesmo Senhor. Aqui não tem esse negócio de que eu penso que... Não, aqui vamos nessa direção. Nós vamos plantar novas igrejas, nós vamos fazer missão. Esse é o nosso objetivo. Ah, mas eu queria uma igreja assim, tipo Batista da Lagoinha. Vai lá, pega aqui um avião, vai lá. Aqui, esse é o rumo. Ah, eu queria uma igreja mais pentecostal. Tem 40 igrejas pentecostal aqui no bairro, vai para lá. Ah, eu queria uma igreja mais tradicional. Deve ter umas 3 aí. Aqui não. Para revitalizar, avalie os resultados. Passei 5 minutos já. Avalie os resultados. Avalie os resultados. O tolo é o que faz as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Pelo amor de Deus. Avalie os resultados. Não está dando certo? Muda. Muda. Qual é a dificuldade de mudar? Muda. A única coisa que você não pode mudar é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é inegociável, os valores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você vai pregar com um púlpito transparente de madeira, se você vai pregar com luz em cima, luz embaixo, muda. Tem gente que se pega nos detalhes. Tem uma igreja nos Estados Unidos, que eu li a história dela, que ela se dividiu por causa do piano. Do piano. O grupo de jovens usava o piano do lado esquerdo. Quando os senhores chegavam no domingo, olhavam, a reunião dos jovens era no sábado à noite, falavam assim: o piano está do lado errado. Aí empurrava o piano para o lado direito. A igreja se dividiu por causa disso. É brincadeira. Portanto, meus irmãos, avalie. Não está dando certo? Mude. Ah, mas o que eu devo fazer? Tem um monte de livro aí, compra e vai ler. Vamos ler, vamos estudar, vamos conversar uns com os outros, vamos refletir, vamos participar de conferências, vamos orar. Entre na internet, e ao invés de ficar procurando historinha em Facebook, vá no YouTube, veja grandes pregadores pregando, use as ferramentas que Deus te deu. Deus vai te abençoar. Você está onde Deus te colocou. Esse é o lugar. Você vai ser bênção naquele lugar. Deus não te chamou para ser um derrotado, porque a igreja dele não veio para ser derrotada. Revitalize mesmo, acredite, o Senhor é o potencializador daquela igreja. Você é tão pecador quanto eu. Nós somos todos iguais aqui. Não existe ninguém melhor que ninguém, não. Somos soldados, Ele é o general. E nós vamos vencer essa batalha para a glória dele, amém? Porque a guerra já está vencida. A guerra está vencida. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos todos falhos aqui, ninguém aqui é perfeito. Somos pecadores. Não tivemos a formação necessária. Nos deparamos com desafios que nem imaginávamos. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. O Senhor é quem nos sustenta.
Queremos trabalhar para a honra e glória do Senhor. Queremos uma igreja viva para a glória do Senhor. Queremos uma igreja que gere novas igrejas para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos andar cabisbaixos, não queremos andar como fracassados. O Senhor não morreu na cruz por isso. O Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Toma-nos por tua mão e levanta um povo, uma geração abençoadora nessa nação. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.